Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Vou pedir que cada pessoa aqui na Paz e Vida de Curitiba, sede do Paraná, abra no livro de Atos, capítulo 20, versículo 9. Sempre que você vier à Paz e Vida, traga o Evangelho para você aprender a palavra e crescer na fé. Acharam? Veja se ao teu lado tem alguém sem o Evangelho. E chega perto da pessoa, mostra para ela aonde que nós vamos ler. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. Está escrito o seguinte: E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amém? Vou ler de novo, preste atenção. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Agora eu leio, e cada pessoa aqui na Paz e Vida sede do Paraná repete em seguida. Vamos lá. E estando, todo mundo, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Misericórdia. Quantos creem nesta palavra que isso aconteceu? Você crê? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor. E enquanto você aplaude, diga glória, glória, glória a Deus. Abra a boca, não tenha vergonha não. Diga glória a Deus. Isso. Aplaude mais e glorifica mais ainda. Você que está ouvindo pela rádio, em qualquer lugar desse imenso país, glorifique a Deus conosco aqui. Este povo do Paraná está glorificando a Deus. Você que está ouvindo pela rádio, dê glória a Deus também. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Oh Pai bendito, Deus amado, o povo do Paraná está puxando um louvor no Brasil inteiro agora. O Brasil inteiro está te glorificando. Recebe este louvor e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, derrame a tua graça, derrame a tua virtude, derrame o teu poder. Pai bendito, este povo quer ouvir a tua palavra. O homem não tem nada a dizer. Este povo quer ouvir a tua voz. Então vem agora com teu Espírito Santo e tome o lugar do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Fale com cada pessoa aqui nesta igreja. Fale com cada pessoa que está ouvindo pela rádio. Remove todo obstáculo e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Poder se assentar, por favor. Deixa eu te explicar o que estava acontecendo. Paulo viajava de navio e numa cidade portuária, essa cidade de Troade, que hoje está situada na Turquia. Naquela época ela ficava ao sul da cidade de Troia. Troade era uma cidade muito importante. E Paulo tinha ali muitos irmãos, pessoas que tinham entregado a vida para Jesus, pessoas que tinham recebido Jesus como Salvador, pessoas que inclusive já tinham até se batizado nas águas.
E Paulo resolve aproveitar a parada do navio em Troade para rever os irmãos que se reuniam numa grande casa, num grande edifício, que aqui eles chamam de cenáculo também. Um edifício que, pelo que nós estamos vendo, tinha 3 andares. Um edifício de 3 andares naquela época era realmente um edifício grande. Então nós concluímos que a obra de Deus em Troade tinha prosperado. O povo tinha um lugar maravilhoso para se reunir e ouvir a palavra de Deus. E Paulo, então, reúne o povo naquele grande edifício de 3 andares. E no último andar, ele está realizando um culto, fazendo uma reunião, inclusive de Santa Ceia. E nós vamos ver que, já naquela época, a igreja cristã primitiva celebrava a Santa Ceia no domingo. O dia santo, já para o apóstolo Paulo e para os demais apóstolos, inclusive o apóstolo João naquela época, era o dia de domingo, já chamado como o dia do Senhor, como o dia mais importante de reunião da semana, porque foi num dia de domingo que Jesus Cristo ressuscitou. Então você vê aqui, ó. Quero ler com você o versículo 7. É importante isso. Veja, versículo 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Então, você sabe que naquela época não existia com o nome de dia de domingo o dia de reunião. Não se chamava domingo. Era chamado de o primeiro dia da semana. Os evangelhos, quando falam do dia que Jesus ressuscitou, os evangelhos dizem, e no primeiro dia da semana. Qual era o primeiro dia da semana para eles? Era o primeiro dia depois do sábado. O sábado era considerado um dia de descanso. E o primeiro dia da semana seria então o dia de trabalho. Mas Paulo não está fazendo no dia primeiro da semana, que nós chamamos de domingo, Paulo não está fazendo dele um dia de trabalho. Ele está fazendo um dia de culto e adoração a Deus, e ele vai celebrar a Santa Ceia. Olha, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, o dia seguinte era segunda-feira. Paulo vai deixar para ir trabalhar, para viajar, para continuar a sua missão na segunda-feira. Então, o que também está certo, porque era o segundo dia da semana. Se o primeiro dia da semana é domingo, o segundo dia da semana é segunda-feira. E é assim até hoje, é ou não é? Por isso que a segunda-feira chama segunda-feira, porque é o segundo dia. Então a igreja cristã primitiva já estava se reunindo com o povo num dia como este que nós estamos hoje. Especialmente para celebrar a ceia. E Paulo, que falava muito, ele alargou a prática até a meia-noite. Porque o pessoal que estava lá com o Paulo, ninguém ficou preocupado com o relógio dizendo, puxa, preciso dormir, vai acabar a condução. O meu marido vai ficar preocupado, minha esposa vai ficar preocupada. Todo mundo estava ali ouvindo a palavra e Paulo foi pregando e alargou a prática até a meia-noite. Você acha que a gente fala muito na Paz e Vida? Não, né? Obrigado. Obrigado, viu? Irmã, depois eu vou fazer uma oração particular para você, tá? Pregação na Paz e Vida é no mínimo 1 hora, não é? O pessoal sabe disso. Mas Paulo não tinha esse negócio de 1 hora, não. Pelo que eu estou vendo, ele já está há 3 horas falando. E o culto foi até a meia-noite, não tinha horário para terminar.
E ele está no terceiro andar daquele prédio, daquele edifício, falando com os irmãos na igreja. Sobre o que Paulo falava que ocupava tanto tempo? Paulo disse que ele não queria saber de mais nada, teologicamente falando, a não ser Cristo e Cristo crucificado. A mensagem de Paulo era essa, mas pelo vasto conhecimento que ele tinha do Antigo Testamento, ele mostrava Jesus o tempo todo no livro de Moisés, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos livros dos profetas. Então Paulo falava muito. E ele está falando da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Ele está falando da ressurreição de Jesus e mostrando tudo nas Escrituras, provando na palavra, aquele monte de rolo, mencionando trechos da palavra de Deus. E o assunto vai embora. Ele está falando com estrangeiros e fica difícil para os estrangeiros entenderem a cultura do Antigo Testamento, porque é um livro essencialmente judeu, um livro hebraico. Então, o assunto não era compreensível para todo mundo. E ainda, ajuntando-se a isso, tinha a extensão da pregação de Paulo. Porque tudo bem, eu posso falar 1 hora, mas tem gente que lá pelos 30 minutos o pensamento já está voando, não é? Imagine eu falando 3 horas seguidas, como Paulo está fazendo agora. Diz aqui a palavra, que foi esse o trecho que nós lemos, que um certo jovem por nome Eutico estava sentado numa janela lá no terceiro andar, acompanhando a pregação de Paulo. Só que o olhinho desse jovem foi fechando. E ele abria de repente assim, se ajeitava na janela, e Paulo falando. E os olhinhos dele iam fechando. O Eutico estava com sono. 00:30. E Paulo não parava de falar. E o Eutico foi ficando com sono, muito sono. E ele está sentado na janela. Agora vamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual. O diabo, que já tinha feito várias tentativas de manter Paulo na prisão, matar Paulo apedrejado, afogado, o diabo que já tinha feito de tudo para destruir o ministério de Paulo, está vendo uma oportunidade maravilhosa de escandalizar o Evangelho. O diabo está fazendo com que Eutico fique cada vez com os olhos mais carregados e cada vez com mais sono. E aquele monte de demônios no mundo espiritual só esperando a hora do rapaz pegar no sono para ver se ele cai. O inferno inteiro está torcendo e o diabo está dizendo: esse menino vai cair. Esse menino vai quebrar o pescoço, vai morrer. Paulo vai ser rejeitado por essa comunidade. Todo mundo vai ficar revoltado com ele. Nós vamos acabar com Paulo agora. É a nossa chance. E Paulo continua pregando, alargando a prática, estendendo o seu discurso, mostrando nas Escrituras. E o olhinho do Eutico vai fechando. Está te dando sono também, é? A gente ouve falar isso, até o nosso olhinho vai fechando, né? Agora você está nessa poltrona, se pegar no sono, o máximo que pode acontecer é cair do lado. E uma poltrona confortável, não é? Não tem perigo nenhum. Mas aquele menino está no terceiro andar, numa janela. Meu Deus, que imprudência. Que situação perigosa. E Paulo continua pregando. E não é assim que nem eu estou falando com você, não. Paulo ficava mostrando nas Escrituras as profecias do Antigo Testamento, provando na palavra que Jesus é o Filho de Deus, mostrando que Jesus Cristo tinha que morrer pelos nossos pecados, e ele citava o texto, ia lá, lia, conferia, fazia o povo acompanhar, tomar nota, um estudo profundo, e a mensagem se estendendo. Paulo alargando a prática,
e o Eutico na janela, e os demônios torcendo. Ele vai cair, ele vai despencar dali. E os demônios festejando. Ninguém está percebendo que aquele menino está quase dormindo. E os olhos de Eutico vão ficando pesados. Daqui a pouco ele não está mais ouvindo Paulo falar. Daqui a pouco ele já está em sono profundo. Diz a palavra que ele foi tomado de um sono profundo. Ele dormiu sentado. Dormiu na janela. Agora, como que alguém pega no sono na janela? A pessoa já está muito cansada para dormir sentada, ainda mais numa janela. E quando a pessoa pega no sono, ela esquece que está sentada, não é isso? Ela esquece até onde está. Eu viajo muito. Tem dia que eu acordo de manhã, eu levo um susto. Eu falo, onde é que eu estou? Aí eu fico pensando, estou no Piauí. Agora eu já sei onde eu estou. Às vezes eu esqueço onde eu estou. Quando você pega no sono, você perde a consciência. O sono é profundo. Você não lembra de mais nada. Eutico pegou no sono e esqueceu que estava na janela. Ele pensou que estava na sua própria cama. No mínimo, ele quis virar de lado. E quando ele deu uma mexidinha, despencou da janela. Do terceiro andar daquele grande edifício, uma queda livre. Ele deve ter acordado no meio do caminho. Deve ter acordado, caindo aquela queda livre, apavorado, deve ter dado um grito também, não sei, a palavra não diz, mas com certeza ele acordou, ele não caiu dormindo, ele acordou no meio do caminho e viu que estava caindo, o chão aumentando cada vez mais, aquela queda inevitável. Eutico era jovem. A queda de Eutico, ou talvez o grito, ou o barulho que fez lá embaixo, foi algo tão chocante que parou o culto na hora. Muita gente correu para a janela. Paulo parou de falar. O que foi que aconteceu? Porque Paulo também estava muito distraído. E muita gente olhando pela janela, o jovem Eutico esborrachado lá embaixo. Muita gente desceu correndo de lá do terceiro andar, foi pelas escadas e gritando, tentando socorrer os familiares de Eutico, a família desesperada. Quando chegaram lá embaixo, o menino estava morto. Diz aqui a palavra, e o levantaram morto. Imagina acontecer uma tragédia dessa no meio de um culto. Uma morte trágica. E durante a pregação, não faltariam motivos para condenar Paulo. Como é que você faz uma reunião com tanta gente no terceiro andar? Os poderes públicos poderiam dizer isso. Cadê o alvará de funcionamento? Você tem licença para reunir essa multidão aqui nesse lugar? Poderiam pegar no pé de Paulo. Escuta, como é que você deixa um garoto sentado na janela? Não te ocorreu, não, que ele podia cair? Você é responsável, você reuniu essa multidão. Teriam todos os motivos para processar Paulo. E o próprio povo poderia cair da fé. Poxa, a gente lá reunido na igreja, ouvindo a palavra, se preparando para participar da Santa Ceia, e acontece uma desgraça dessa. Que Deus é esse? Que Deus é esse que deixa um menino cair e morrer no meio do culto? A gente ali adorando a Deus, ouvindo a palavra, e esse Deus não fez nada para impedir? Como é que pode? A família de Eutico queria desviar. E quando todos estavam lá embaixo, vendo o menino morto, o levantavam e ele estava morto. A palavra é clara. E eu quero te chamar a atenção para um detalhe aqui, no versículo 9, que diz, e foi levantado morto. Você sabe quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos? Quem sabe? Levante a mão. Foi Lucas, o mesmo autor do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que Lucas era médico. Numa das cartas que Paulo escreveu, a carta aos Colossenses, no capítulo 4,
No versículo 14, Paulo diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado. Então Lucas era médico. Lucas era um companheiro inseparável de Paulo. O menino que caiu do terceiro andar está morto. Porque quem está escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos é um médico. E o médico sabe quando uma pessoa está morta. Alguém que cai do terceiro andar dificilmente sobrevive. E se sobreviver, vai ficar com vários ossos quebrados. Tem que ser hospitalizado urgente. Vai quebrar várias costelas, vai ter fratura craniana, vai quebrar a perna, o fêmur, vai quebrar o braço, pode ficar paralítico, pode ficar tetraplégico. Lucas, o médico, está escrevendo no final desse versículo que eu li para você, que Eutico foi levantado morto. O menino está morto. O jovem Eutico está morto. Quero que você anote aí no nome Eutico a ironia desse nome. Eutico quer dizer sortudo. Então circule a palavra Eutico e escreva sortudo. Só que o pessoal que foi até o térreo está vendo o menino morto e diz: coitado, que falta de sorte. Ele não é sortudo coisa nenhuma. Ele é um azarado. Morrer jovem desse jeito. Que ironia. Como é que ele pode se chamar sortudo se na verdade ele é um azarado? Eutico, o sortudo. Que sorte é essa? Cair do terceiro andar e morrer jovem desse jeito é uma desgraça, é muito azar, é um infortúnio. Esse homem não é afortunado coisa nenhuma, esse moço não é afortunado, ele é um azarado, está morto. Todo mundo comentando: o sortudo está morto. Eutico está morto. O sortudo está morto. Olha a ironia. O sortudo deu azar, caiu e morreu. Está morto. Paulo desce de lá do terceiro andar, mesmo porque não ficou ninguém no culto. Todo mundo desceu para ver a desgraça. Todo mundo foi até o térreo, até o lado de fora. Olhavam lá para cima na janela. Coitado, hein? Que azar. Cair dessa altura, judiação. Está morto. O sortudo está morto. Paulo veio descendo pela escada. Veja o que diz aqui o versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Paulo desce, vai até o térreo, a multidão chateada. Paulo pede licença, se agacha ali com o menino morto e o abraça, puxando aquele corpo morto para junto dele. E todo mundo olhando para Paulo. Paulo simplesmente diz isso: não vos perturbeis, porque a alma ainda está nele. Mas essa palavra que Paulo está dizendo é uma palavra profética, porque o atestado de óbito aqui no versículo 9 diz que ele está morto. E Paulo chega contrariando o atestado de óbito. O que todo mundo tinha dito: ele está morto. Foi um azar, foi um acidente, foi uma desgraça, foi uma tragédia. Paulo diz: não foi nada disso. E não fiquem perturbados. Todo mundo volte para o culto. Todo mundo volte para o terceiro andar, porque a alma ainda está no menino. E o pessoal foi, não é? Foi, e diz aqui a palavra, vamos ler?
Como eu gostaria que você tivesse essa paciência comigo e essa fé. Versículo 11. E subindo Paulo, e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. Você pensou que o culto ia acabar meia-noite? Morre um sujeito ali. Era para Paulo dizer, gente, olha, meia-noite, eu sei que vocês estão cansados, o menino até morreu de cansaço. Tudo bem, eu vou dar a bênção ao final, todo mundo vai para sua casa, tá bem? Acabou o culto, não tenho condição psicológica de continuar, eu sei que está todo mundo chateado, vamos terminar o culto, cada um vai para sua casa. Paulo, todo animado, disse, irmãos, vamos lá. E ele deve ter dito aquele texto que ele sempre usava em Santa Ceia e que nós usamos também, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Depois do acidente de Eutico, da morte do menino, Paulo sobe no terceiro andar e ministra isso aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Mas o diabo queria que Paulo naquela noite anunciasse a morte do Eutico, o sortudo. Mas Paulo não faz isso não. Ele continua anunciando a morte do Senhor Jesus e diz, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Declarando que Jesus Cristo morreu, mas vai voltar. Se ele vai voltar é porque ele não está morto, ele está vivo. E Paulo traz à memória de todo aquele povo que estava no cenáculo, aquilo que Jesus Cristo disse a respeito de si mesmo. Jesus Cristo disse, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Talvez aquilo esteja servindo de consolo para todo mundo, pensando, no último dia o Eutico vai ressuscitar, não é? Porque ele morreu, estava na igreja, estava se preparando para tomar a Santa Ceia. Um dia a gente vai rever o Eutico. Talvez todo mundo estivesse se consolando com esta palavra, mas na verdade Eutico não era um azarado. Ele era um grande sortudo, porque ele caiu na presença do Deus vivo e estava numa reunião onde o homem de Deus acredita que aquele que foi morto na cruz do Calvário ressuscitou no terceiro dia e está vivo pelos séculos dos séculos e tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Eutico é um sortudo, porque ele estava no lugar certo, na hora certa. Ainda que tenha caído, não continuará caído. Paulo vai pregar até de manhã, até o dia raiar. Vocês me aguentam, sim ou não? Estou animado, hein? Não comecei a pregar ainda. Vocês me aguentam até o dia raiar. Até a segunda-feira. Paulo vai fazer isso com aquele povo. Só quando o dia termina e todo mundo já tinha participado da Santa Ceia, Paulo dá a bênção final e diz, agora vocês me acompanham até o porto, que eu vou pegar o navio, eu vou continuar a viagem. E vai a igreja inteira se despedir de Paulo no porto de Troade. E Paulo entra no navio. E enquanto o navio está saindo, fica todo mundo lá no cais dando tchau. Tchau, Paulo! Tchau! E Paulo de lá do convés acenando também. E no meio daquele povo que estava lá embaixo dando tchauzinho para Paulo, está o sortudo do Eutico, ressuscitado pelo poder de Deus, dizendo, eu caí, morri, mas Jesus Cristo me levantou. A minha alma não saiu do meu corpo, porque o homem de Deus falou, e assim aconteceu. E todos ficaram grandemente consolados.
Você está no lugar certo, diante do Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, glorioso e poderoso. E você ainda tem esse privilégio maravilhoso de participar da sua carne e do seu sangue, ouvindo a palavra de Deus. Por isso agora, não se preocupe e se console com estas palavras. Pode ser que você tenha um monte de problema despencando lá fora. Pastor, tudo indica que amanhã eu vou chegar no meu serviço, vai ter um aviso de demissão. Pastor, tudo indica que amanhã eu vou chegar na minha empresa, tem um oficial de justiça para me entregar uma intimação. Pastor, tudo indica que amanhã eu vou chegar na minha empresa e vai ter um monte de cobrador, gente para querer receber, e eu estou endividado, vou ter que fechar a minha empresa, vou ter que fechar o meu negócio. Pastor, tudo indica que a minha mãe que está no hospital não passa dessa noite, porque o médico já disse para a gente preparar o funeral dela. Talvez você esteja com um monte de problemas ocorrendo lá fora, mas eu te digo, não se preocupe com nada de lá de fora, porque a tua bênção está aqui dentro, na presença de Jesus Cristo. Enquanto você está na presença de Deus, enquanto você persevera na presença do Senhor, Deus está operando lá fora em favor da tua vida. Imagine a alegria da família de Eutico, quando pela manhã o menino estava lá no cais, dando tchauzinho para o apóstolo Paulo que estava viajando. Leia comigo aqui o versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Você sabe o que aconteceu ali? Um milagre, lógico. Mas enquanto o corpo de Eutico estava lá fora, porque é lógico que não iriam carregar o cadáver 3 andares. Enquanto o morto estava lá fora, um sereno diferente, um orvalho diferente, estava caindo sobre ele. Paulo conhece a palavra de Deus, e eu quero mostrar para você esta passagem que está no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 19. Olha o que diz. Os teus mortos viverão. Os teus mortos ressuscitarão. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. O orvalho de Deus estava caindo lá fora. Não esse orvalho da erva que molha a terra, que é invisível, mas o poder de Deus descendo. Você compreende isso? O corpo de Eutico ali, gelando, enrijecendo, mas o orvalho de Deus, que diz que os seus mortos ressuscitarão. Esse orvalho estava descendo sobre Eutico. E enquanto Paulo pregava, Deus estava fazendo a obra lá fora. Enquanto o povo se consolava com a palavra de Deus lá dentro, comendo a carne e o sangue de Jesus, participando dessa comunhão, lá fora Deus estava operando. Eu quero te garantir isso. Eu não vou ficar com você até a meia-noite. E você é Eutico, sortudo. Eu não vou ficar com você até de manhã, hoje. Um dia nós vamos ficar, tá? Vamos fazer uma vigília. Mas hoje não vou ficar com você até o dia raiar, não. Você é um sortudo, é uma sortuda. Diga, eu sou Eutico, eu sou Eutica. Diga. Mas você é mais sortudo e mais sortuda ainda, porque está na presença do Deus vivo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E enquanto você está aqui, Deus está operando lá fora.
no meio dos teus familiares, no meio dos teus problemas. Amanhã você não vai ser despedido coisa nenhuma. Amanhã você não vai no funeral da tua mãe, do teu pai. Amanhã você não vai ver oficial de justiça na tua porta. Amanhã você não vai ver cobrador na tua empresa. Pelo contrário, amanhã você vai ter a segunda-feira mais abençoada de toda a tua vida, porque hoje você passou na presença daquele que vive, daquele que reina, daquele que tem poder sobre o céu, a terra, sobre a morte e sobre o inferno. É por isso que a tua bênção está garantida. Todos ficaram grandemente consolados. Eu não estou querendo te consolar, não. Você vai dizer como Deus operou ontem, como Deus agiu em meu favor, como Deus trabalhou por minha causa. Porque esta é a palavra que Paulo estava dizendo naquela hora. Não se atemorizem, não vos perturbeis, disse ele, que a sua alma, a alma do Eutico, nele está. Não se perturbe com nada. Você está na presença do Deus vivo, amém? Quer tomar posse desta bênção? A vida de Eutico mudou. Ele que pegou sono, um sono profundo durante a pregação de Paulo, agora ele conta para todo mundo: eu sou aquele rapaz que caiu do 3º andar daquele prédio. Está vendo aquela janela ali, ó? Eu estava sentado ali ouvindo a pregação do Paulo. Aí o Paulo ficou falando, me deu um sono e eu dormi. E caí daquela janela, tá vendo? O pessoal olhava para ele, mas cadê os ossos quebrados? Cadê? Você não ficou aleijado? Você não ficou paralítico? Você está perfeito? O que aconteceu? E o Eutico tinha agora esse testemunho para dar. Aconteceu uma coisa tremenda. Enquanto o meu cadáver estava ali embaixo, Deus estava operando na minha vida. Olha eu aqui inteiro, olha eu de pé, olha eu vivo, restaurado. E a vida de Eutico foi transformada. Hoje, pode acreditar e tomar posse desta bênção. A tua vida está sendo transformada. Você vai dizer: olhem para mim. Eu estava com a vida aniquilada, no pó da terra, caída. Quem olhava para mim dizia: que azar, coitado, nasceu para sofrer. Coitada, que azar, nasceu para sofrer. Mas olhe para mim agora. Deus fez de mim a pessoa mais feliz da terra. Você é capaz de tomar posse desta palavra? Deus fez de mim uma bênção. Você vai contar esse testemunho para todo mundo, porque a partir de hoje a tua vida está mudando. Pela palavra que você está ouvindo e pela presença daquele que está aqui neste lugar. Aquele que disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Você vai dizer: Jesus Cristo operou na minha vida e fez grandes coisas por mim, e é por isso que eu estou alegre, estou feliz, estou realizado. Ele mudou a minha vida, agora tenho vida de verdade. Você crê? O médico Lucas disse que Eutico estava morto. Todos que estavam ali diziam que Eutico estava morto. Mas Paulo proferiu uma outra palavra e aquele jovem ressuscitou. Não há dúvida nenhuma que a pessoa que está sem Deus e sem Jesus está morta. Está morta, apesar de andar, falar, passear, planejar, trabalhar, ela está morta. Um dia Jesus disse para um moço: segue-me. E ele falou: Jesus, deixa eu primeiro sepultar o meu pai, que morreu, e depois eu te seguirei. Jesus disse: deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu vem e segue-me. O que Jesus Cristo estava dizendo? Que as pessoas do mundo estão mortas. Mesmo andando, mesmo levando outros defuntos no cemitério, elas estão mortas também.
A palavra de Jesus foi: segue-me. Tu, porém, segue-me. Para ter vida só com Jesus. Se Eutico tivesse caído do 3º andar de qualquer outro lugar, ele teria morrido e continuaria morto até hoje. Mas acontece que ele estava seguindo Jesus Cristo. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele, toda aquela que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crer em Jesus para ter vida e vida de verdade. Vida eterna. Ele é a ressurreição e a vida. Se você seguir Buda, Maomé, Confúcio, Iemanjá ou qualquer outra pessoa, você vai estar seguindo a morte. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Tu, porém, vem e segue-me. É com você que Jesus está falando. Se você quer vida. Eutico teve o privilégio de seguir Jesus. Por isso que ele não morreu, apesar de estar morto. Foi ressuscitado pelo poder de Jesus Cristo. Evidentemente que quando Eutico envelheceu, morreu como todo mundo morre. Mas não morreu no sentido como as outras pessoas morrem. A pessoa que é de Cristo nunca morrerá. Nunca. Para aquele ladrão que morria ao seu lado na cruz, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando você segue Jesus, você segue a vida. Quando você escolhe Jesus, você escolhe a vida. E Jesus tem essa palavra para você. Deixa os mortos cuidarem dos mortos. Tu, porém, vem e segue-me. E você vai viver esses milagres. Coisas assim tremendas. Eutico caiu do 3º andar, morreu, mas foi ressuscitado. Eu lembro que quando eu era menino, eu tinha um vizinho chamado Aparecido, e eu ajudei ele a cobrir o telhado da sua casa. Ele mesmo construiu a sua casa. Eu chamava ele de Cido. Ajudei ele a colocar telhas. Eu era garoto, eu tinha uns 12 anos. Esse Aparecido, todo final de semana, fazia uma reforminha na casa dele. Estava sempre arrumando alguma coisa. Ele gostava de mexer na casa. Um dia, o Cido estava em cima de um cavalete de 1 metro de altura, rebocando uma parede. Era domingo. E lá de dentro da cozinha disse: Cido, já vou colocar o almoço na mesa. Vem! Aí o Cido, de cima de um cavalete de 1 metro de altura, gritou para a mulher: mulher, eu vou dar a última maceada e já vou. Ela falou: tá bom. E continuou lá na cozinha. Colocou a macarronada na mesa, as crianças se sentaram à mesa. E cadê o Cido? Cido, venha! Não respondeu nada. Cido, venha! Aí a mulher vai lá, na parede do fundo, onde ele estava rebocando no quintal. O Cido está morto. Caiu de 1 metro de altura, bateu a cabeça, traumatismo craniano, morreu na hora. A pessoa, quando não tem Deus, não tem proteção, não. Cai de 1 metro de altura e morre. Mas quando ela tem Deus, ela cai do 3º andar e ainda que morra, ressuscita. Tem Jesus, tem a vida. Há uma diferença grande entre andar com a vida e andar com a morte. Hoje, Deus está te oferecendo a vida para você andar com a vida. E você nunca mais vai ter medo da morte. Nunca mais vai ter medo de morrer. Porque os teus mortos ressuscitarão. Os teus mortos viverão. O teu orvalho, ó Deus, descerá sobre a terra. E os teus mortos ressuscitarão.
Todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, disse Jesus. Hoje Ele está te oferecendo vida e vida de verdade, vida eterna. Você vai viver coisas tremendas se tomar a tua decisão agora de seguir a vida, de seguir Jesus. Olhe bem para mim. Ouvindo esta palavra, você que está pela primeira vez aqui conosco, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez, eu não sei quantas vezes. Você que há tempos vem ouvindo pela rádio, e hoje veio aqui, e está ouvindo mais esta palavra de fé, essa palavra de vida. Não é por acaso que Deus hoje está usando a minha boca para te oferecer Jesus. E se você falar, eu quero Jesus, você vai tomar posse da vida e vida eterna. E vai viver uma vida transbordante aqui na terra. Uma vida de milagres, prodígios e maravilhas. Onde você vai testemunhar para todo mundo o que Deus está fazendo por você. Tudo que você tem que fazer é o que Eutico fez. Recusar as outras divindades, porque Eutico, como troiano, ele recusou os deuses da Grécia, os deuses de Roma, e eram muitos, uma infinidade, e recusou as crenças daquela época, e recebeu Jesus como Salvador. E foi por isso que ele viveu essa experiência tremenda, o milagre. Há hoje também muitas divindades, muitos deuses, muitas entidades, mas só um tem poder sobre a morte e sobre o inferno. Só um é a vida. Só um pode dizer a você, eu te darei a vida por toda a eternidade. Se você agora der a tua vida para Jesus, Jesus vai dar de troca para você a vida eterna. Você pega essa vida finita e dá para Jesus. E Ele vai te dar em troca a vida infinita. Você pega essa vida de sofrimento que você tem e dá para Jesus. E Ele vai te dar de volta uma vida transbordante, uma vida abençoada. Você pega essa vida sua aí, cheia de pecados e vícios, e dá para Jesus, do jeito que está, dá para Jesus. E Ele vai te dar uma vida santa e abençoada. Essa vida doente sua, entrega para Jesus, e Ele vai te dar uma vida saudável. É uma troca tremenda, onde só você sai ganhando. Por isso que eu vou fazer esse convite. É grande a oportunidade que Deus te oferece. Não vou mais me estender nessa prática, nem alongar o discurso como fez Paulo. Mas fique bem claro, se você não entregar tua vida para Jesus, você não vai ter a vida eterna. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo 11 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus. Receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é receber a única vida eterna possível. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso, olhe bem para mim. Deus está te oferecendo esta vida. O Evangelho diz, esta vida está em seu Filho Jesus. Então você tem que receber Jesus para receber vida. Você se entrega para Jesus agora e Jesus se entrega para você. Quantas pessoas aqui nesta noite, ouvindo essa palavra, querendo vida de verdade, vida eterna, quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer, levante a sua mão direita assim bem alto. Todos que querem, erga bem alta a sua mão. Glória a Deus, graças a Deus. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, por favor. E por cada vida que está chegando, vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Tu, porém, vem e segue-me, disse Jesus. Deixa os mortos enterrarem os seus mortos. Jesus não está te chamando para a morte, Ele está te chamando para a vida. Oh, glória, vamos aplaudir o Senhor, vem para cá. Oh, glória, olha que bênção. Olha quanta gente chegando, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Você que está sem igreja. Chegou a hora de você se reconciliar com o Senhor. Não continue nessa situação. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas o desviado diz assim: pastor, eu só não estou indo em igreja, mas eu continuo tendo Jesus. Jesus falou: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O desviado e a desviada não estão participando nem da carne nem do sangue de Jesus. Como que pode dizer que tem Jesus? Você continua acreditando em Jesus, e isso não é grande coisa. O Evangelho diz que até os demônios acreditam em Jesus. Ter Jesus é ter comunhão com Ele, é viver no cenáculo, é estar na presença de Deus. Paulo, o Eutico, o sortudo está morto. Não está não. Vamos subir e participar do corpo e do sangue de Cristo. Todo mundo foi lá de volta no terceiro andar. Ter Jesus é isso. Ficar com Jesus é isso. Ter comunhão com Ele. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, já conhece o Evangelho, já passou até pelas águas do batismo. Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia? Há quanto tempo você não tem essa comunhão com Jesus, de participar da sua carne e do seu sangue? Então, esse convite é de Deus. Não fique no seu lugar. Jesus está dizendo: volte, filho pródigo. Volte para os braços do Pai. Filha pródiga, volte para os braços do Pai. Você que está afastado, afastada, você que está sem igreja, você que está desviado, desviada, não fique aí. Saia do seu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus. Venha para cá. Venha. Venha o mais rápido que você pode, porque hoje você vai voltar para a vida e vai ter vida de verdade. Oh, glória, venha. Não é só esse moço, tem mais gente. Oh, glória, isso, venha. Tem mais. Isso. Oh, glória, venha. Olha que mover do Espírito Santo. Essa é a parte mais linda. Isso, venha, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Você que anda que nem o Eutico. Pastor, eu não sei o que acontece comigo. Eu vou orar. Eu ajoelho ao pé da cama, me dá um sono. Aí eu não consigo nem orar direito, pastor, eu já vou para a cama. Pastor, eu não sei, está acontecendo comigo o que acontecia com o Eutico. Eu vou ler a Bíblia, aí começo a bocejar, me dá um sono. Pastor, está acontecendo comigo o que acontecia com o Eutico. Eu estou ouvindo a pregação e tem hora que me dá um sono. Em nome de Jesus nós vamos orar e isso vai desaparecer. Amém? Está acontecendo isso com você? Vem aqui na frente, vem para cá. Hoje você vai sair daqui despertado, despertada. Um cristão, uma cristã, despertado, despertada. O irmão está até coçando o olho, vindo para frente assim, ó. Coçando o olho, espreguiçando. Isso, vem para cá que nós vamos orar. Vamos repreender esse sono. De tanto ouvir falar de sono, dá até sono mesmo, né? Vocês têm uma sorte, sabiam? Vocês são os Eúticos deste século. Apesar de terem passado um tempão dormindo, hoje foram despertados pelo Espírito Santo. Vão reviver pelo poder de Deus. Vão tomar posse da vida, vida de verdade. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão ouvindo pela rádio, que querem entregar a vida para Jesus, que se coloquem de pé ao lado do rádio.
E agora, nós vamos nos ajoelhar. Vamos nos ajoelhar aqui, na Paz e Vida, sede de Curitiba, Paraná. Você que está ouvindo pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo e quer entregar tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo agora. Coloque a mão direita também sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Diga de coração: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e ela foi para mim vida e vida de verdade, porque eu sei que a palavra é Jesus Cristo. E eu escolho agora o teu verbo, meu Deus. Eu escolho o Senhor Jesus. Eu escolho a vida para ficar com a vida. E eu tenho a certeza que a morte nunca mais terá poder sobre mim. Pai bendito, Deus querido, diante do teu altar, eu declaro agora, pela fé, que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Pai querido, me dá agora a alegria da salvação. Retira de mim tudo que não te agrada e me abençoe, meu Pai, confirmando o meu nome no livro da vida. Deus querido, me ajude a perseverar, me ajude a te seguir. E se eu cair, ainda que seja no chão, no pó da terra, me levante, Senhor. E se eu cair do primeiro andar, me levante, Senhor. Se eu cair do segundo andar, me levante, Senhor. Se eu cair do terceiro andar, me levante, Senhor. Porque eu tenho certeza que 7 vezes cairá o justo e 8 vezes o Senhor o levantará. Pai bendito, eu coloco a minha vida nas tuas mãos e declaro que fui comprado pelo sangue precioso de Jesus Cristo, o meu Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.